Bom, então continuamos no capítulo 8, tratando de pecado por pensamento e adultério. Então vamos lá, que a gente já está algumas semanas aqui. Então a semana passada, a gente viu que ele fez uma divisão das possibilidades onde nos encontramos em relação à maneira como pensamos. Aquele que nem pensa no mal. Então, me chega um estímulo e a minha reação diante daquele estímulo é uma reação com sentimentos felizes. Eu respondo a qualquer estímulo com o meu equilíbrio, porque eu já conquistei. Aquele que ainda pensa no mal, mas repele. Então, chega um estímulo, eu tenho uma reação que eu consigo perceber que não é alinhada com a lei, e aí eu começo um trabalho íntimo de força contra isso para estabelecer um equilíbrio. E aquele que, em recebendo o estímulo, pensa em desarmonia, mas sente prazer com isso. E se demora naquele pensamento e fica naquilo. Agora, o que hoje nós vamos tentar melhorar a nossa compreensão é o seguinte. Qual estímulo serve para acordar em mim uma reação? O que é estímulo? Cheiro, som, qualquer coisa. Então, vê que ele não tipifica o estímulo, ele tipifica a reação. Porque para uma pessoa boa, não interessa qual é o estímulo. Interessa a reação. Então, se eu disser assim, mas a minha reação foi porque acabou a conversa. Pula para a segunda ou para a terceira linha. Então, não interessa o estímulo, porque isso é indiferente. O que faz a diferença é a minha reação. Então, olha só. Quando a gente vê uma cena, ou presencia uma situação de violência, qual é a nossa reação? Então, se desse estímulo nascer um pensamento em desarmonia, ou eu vou pensar e repelir, ou eu vou pensar e sentir prazer. Mas qual prazer? Pode ser o prazer mórbido mesmo. Porque eu vou ver aquela cena e vou começar assim. Porque se eu tivesse poder, ou porque se eu fosse forte, ou porque se eu fosse tal coisa, porque agora eu ia lá e blá, 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 eu pego e de repente me percebo há mais de 40, 50 minutos viajando num mundo de poder e vingança que eu construí. Poder e vingança são desarmonias que nos trazem prazeres mórbidos. Por isso que a gente gasta tempo fazendo esse tipo de viagem. Então, eu não repeli, mas eu senti prazer com isso. E foi assim. Outro tipo de estímulo vai me trazer uma desarmonia e eu vou me perceber e vou tentar corrigir. Nossa, mas eu estou julgando. Não, eu não vou fazer. Aí eu começo uma luta aqui dentro. E vai ter um estímulo que eu só vou pensar. Então, não adianta eu falar assim, quando o estímulo é bom, eu reajo bem. Então, eu só posso transitar onde tem esse estímulo. E os demais? Não estou habilitada ainda. Parabéns, isso mesmo, um espírito imperfeito não dá conta de quase nada, ele transita em poucos estímulos mesmo. Esses estão resolvidos. Qual que eu preciso resolver? Aqueles que eu ainda não dei conta. Então, a minha luta vai ser com esses outros estímulos. E não tem uma justificativa que caiba aqui. Eu falar assim, não, mas é que eu vi uma coisa de violência. Não, mas é que era uma injustiça. Mas não tem. Estímulo é estímulo. O que está sendo avaliado é a minha reação. O quanto o outro está certo ou está errado não está em discussão. O que está em discussão é a minha reação.
Então, se quando eu vejo alguém e acho que aquilo que a pessoa fez é uma injustiça, e isso me causa revolta, a injustiça foi ele que fez, mas quem é que tem revolta em si? Eu. A coisa que ele fez errado eu não vou corrigir, mas a minha revolta eu preciso corrigir. Então, por isso que eu falei que eu penso que a maioria de nós vai transitar muito na segunda e na terceira quando a gente começa a avaliar. Mas eu vou precisar prestar atenção para compreender, nesse item, com esse assunto, em que ponto eu me encontro. Porque aí, das mais variadas coisas, a gente vai perceber o quanto eu ainda preciso modificar o que eu já modifiquei. Porque senão eu não tenho essa clareza. Outro dia, num outro grupo, a gente estava discutindo, logo que aconteceu aquela questão de Suzano, eu lembro da entrevista de um dos meninos, que era um senhor evangélico, que ele disse assim, ali, pertinho, o filho velado aqui, ele sendo entrevistado aqui. E a repórter foi fazer uma pergunta esperando a resposta padrão que todo mundo estava dando. E ele respondeu assim, eu não consigo, nesse momento, sentir outra coisa que não seja gratidão. Ela parou, porque aí a próxima pergunta não tinha mais sentido para ela. E aí ele começou a falar o quanto ter sido pai daquele menino que era tão religioso, tão talentoso, era motivo para ele agradecer a Deus, porque ele foi o pai por 16 anos. Então, o estímulo, como foi? Bem difícil. Extremamente difícil. Qual foi a reação dele? Ele não falou de vingança, ele não falou de justiça, porque ele não tinha dúvida em relação à justiça. Para ele, estava certo. Ele entendeu. Então, assim, ele não falou hora nenhuma dos dois meninos que fizeram, ele aceitou aquilo. Então, aquela dificuldade despertou nele um sentimento alinhado com a lei. Assim como teve uma outra pessoa que falou que ficava compadecida, porque assim como dela, sabia que os dois assassinos também tinham família e que as mães também estavam sofrendo, e talvez mais que ela. De novo, um estímulo forte, difícil, que despertou o que de dentro da outra senhora? Um pensamento alinhado com a lei. É compreensível que a gente encontre nesse momento pessoas que falam assim, mas eu quero justiça, porque isso não pode ficar desse jeito. Lógico que a gente vai entender, a pessoa está perdendo um filho que foi assassinado. Mas quando desperta dentro dela a revolta, não nos cabe avaliar quem fez o que fez por que fez. Mas eu preciso entender o que despertou em mim, que nem lá no caso estava, e que só assisti pela televisão. Qual foi a minha elaboração de pensamento? Como tantos que nem lá estavam, falaram assim, por isso que todo mundo tem que andar armado. Oi? Por isso que devia ter prisão perpétua. O estímulo foi super longe de mim, e olha que tipo de pensamento acordou e eu fiquei me demorando no julgamento e nesses pensamentos mórbidos. Então, não interessa o estímulo. Interessa a minha reação. Por que isso é importante? Porque senão a gente vai tentar justificar o lugar que nós nos encontramos e colocar a culpa no estímulo. Não, o problema não é estímulo, o problema é a reação. E isso a gente tem que definir com maior clareza. Tudo bem em relação ao que é estímulo e o que é reação? Tá? Porque estímulo vai ter sempre. Bom, então, pensando nisso, os bonequinhos voltaram. Então, todos nós temos um perispírito que é construído pelo teor do nosso pensamento. Então, mesmo
que eu não tenha vivido lá na cidade de Suzano, mas cada vez que eu assisto ao noticiário, eu fico aqui nesse mundo que eu crio de pensamentos e julgamentos e vinganças. Como eu construo a energia que me compõe? Com que sentimento? Com esse que eu gasto o meu tempo. Então, esse é o meu ímã de atração e repulsão, porque é isso que eu consigo construir. Então, essa atenção é importante, porque independente se eu estava lá ou não, a construção está aqui comigo. Hoje, né, as teorias modernas falam o seguinte, quem tem contato com o mundo coach sabe disso, eles falam o seguinte, sua mente não reconhece o que é verdade e o que é mentira. Porque uma vez que você pensou, para você, existe. Então, se eu concretizo aquilo que eu criei, não sei. Mas existe na construção do meu pensamento. E isso é meu. Então, isso é uma atenção especial que nós precisamos, porque as nossas construções são intensas. Imagina você ficar pensando numa coisa 40 minutos cada vez que você assiste o noticiário. O noticiário repetia pelo menos umas 5 vezes por dia, foi pelo menos por uns 10, 15 dias, faz a conta. De quantas vinganças e quantas revoltas a gente construiu naquele período. E isso é uma característica nossa, porque daqui a pouquinho chega um outro estímulo, e a gente faz tudo de novo. Então, isso está definido. Então, olha só, eu era para ter só essas construções. Ou se eu tivesse muita atenção, eu conseguiria ter assim, um foco com uma dificuldade, mas que ficaria ali restrito a um espaço. Como eu não fico vigilante, eu deixo acontecer isso aqui. Mistura. Eu não tenho mais uma clareza. Por quê? Porque circula em mim o tempo todo. Então, olha só, passado o noticiário, você assume um tom amargo de conversa. Se alguém te perguntar assim, mas o que aconteceu que você está... A gente vai responder assim, eu não sei. Mas o que você fez diferente? Não, hoje não aconteceu nada, foi tudo normal. Acordei, tomei café, fui trabalhar, almocei. Eu esqueço daqueles 15 minutos de um noticiário que foi o meu estímulo forte que eu assisti ali na hora do almoço. Eu identifico o que está amargurado, que eu estou com dificuldade, mas eu já não sei falar por quê. Está já tão misturado, está tão intenso, que está tudo certo. Sabe uma coisa que a gente fala assim, o dono do cheiro não sente o cheiro. Está tão em você que você não sente. Quem sente é só quem está perto. Por que você está assim? Assim como? O que foi? Desse jeito. De qual jeito? Você está dando patada até na sombra. Eu? Você que está louco, o que você está falando? Estava aqui quieto. A pessoa não percebe. Ela acha que o outro está falando demais. Ela não consegue registrar o tom que está, porque ela perdeu esse contato. Então, é essa atenção que nós vamos ter que melhorar. Porque quando eu já estou aqui, é difícil mesmo fazer a discriminação, porque agora misturou. Eu não sei falar. Então, primeira pergunta. Como nós vamos fazer para modificar isso? Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Como modificar? Trabalho? Trabalho útil? Vigilância? Quem já fez alguma luta com isso? Várias, todo mundo. O que deu resultado? Estou na luta. Não, mas eu acho que a maioria de nós vai estar na luta ainda mesmo. Mas, se é um tema de todo mundo, vamos combinar aqui que todo mundo deve ter alguma estratégia para lidar com. Eu acho que nós vamos ter que descobrir, porque esse vai ser o nosso desafio. Como eu vou fazer para superar isso? Como que pode ser um caminho? Um como?
Eu tenho uma estratégia, não sei se está funcionando, acho que não muito, mas eu ficava com essa coisa de vigiar, mas acho que a gente não sabe exatamente como fazer isso, porque no dia a dia a gente está naquela correria, fazendo um monte de coisa. Aí, na hora que você vai vigiar à noite antes de dormir, já fez, né? Uma coisa que eu tenho tentado muito, assim, é toda vez que eu vou ter qualquer reação, eu dou uma paradinha e tento fazer uma análise do contexto. Tem me ajudado, sabe? Então, situações que às vezes eu ficaria, né, irritada, eu paro e tento analisar rapidamente, assim, por que a pessoa estaria fazendo aquilo, sabe? Então, mas não é sempre que dá para fazer, né? Como? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão tranquilos? Oi. Em vez de pensar no negativo, eu olhar para aquela situação e pensar no positivo. E só não encontrar um positivo na situação. Eu vou perguntar uma coisa, assim, eu estou falando sério, só para a gente identificar. Adianta, por exemplo, se alguém se alterar comigo, eu vou parar e vou falar assim, que essa pessoa é nervosa. Ela é sem noção mesmo. Até desorientadinha. O que eu estou fazendo? Uma análise externa, serve? Vocês acham que vai valer alguma coisa? Porque, gente, olha só. Imagina Jesus, com todo o seu amor, chegando, o fariseu dando aquela embaçada, e ele fala assim, hipócrita, por que me tentais? Estímulo. Qual foi a reação do fariseu? Barbudo, eu vou te pegar na curva. Ele identificou que era amor? Ele identifica que ele não gostou do estímulo. Então, se ele gastou tempo avaliando quem falou, ele perdeu tempo. O que ele precisava ter feito? Avaliado a reação dele. Por quê? O que ele fala me irrita tanto. Porque se ele não fizer a identificação, ele pode estar recebendo a melhor oportunidade que a vida poderia trazer. Não serve. Porque o tempo que eu ainda estou gastando é com avaliação externa. E isso foi o que eu falei semana passada, quando eu falei assim, olha, cuidado com o que se prega aí fora em relação ao pensamento positivo. Porque é isso que o Almir tentou trazer. Então, para eu dar conta, eu vou usar agora o outro extremo do meu orgulho. Não, eu vou ter paciência, que esse menino é muito desorientado, gente. Deixa ele achar que ele sabe alguma coisa. Eu não vou nem me abalar com uma situação dessa, porque olha de quem veio. Deixa quieto, né? Então, para blindar, eu estou usando o outro extremo da moeda. Mas a análise é todinha no externo e descaracterizando, desqualificando o outro. Para que aí o orgulho me dê novamente um prazer, todo prazer alivia a dor, e eu fico relativamente bem. Por bem pouco tempo, mas dura um pouco. Então, esse como, ele serve momentaneamente, mas ele é ineficaz. Como que eu vou fazer para abstrair? Porque lembra que a nossa brincadeira é assim, abstrai e finge demência. Eu vou fazer que não existe. Porque é tão insignificante, é tão nada. Então assim, eu vou tentar de novo. Agora eu não vou fazer a formatação dos pensamentos falsamente positivos. Mas eu vou ignorar essa pessoa e para isso eu preciso de indiferença. No caso aí, como modificar, eu posso enxergar isso como uma oportunidade de resignação. De tentar me resignar a cada situação dessa. E não desprezando o outro, mas falando, né? Assim, talvez entendendo aquele momento que ele está vivendo, mas não desprezando. Seria um exercício?
de eu me fortalecer e ajudar com o sentimento de resignação? O ajudar, eu não sei, que aí nós vamos ter que pensar onde está a nossa condição. Mas se eu falar assim, olha, o estímulo incomodou, eu não vou perguntar por que a pessoa fez isso, mas eu vou perguntar por que isso teve ressonância dentro de mim. Porque se eu não entender a ressonância, eu vou tentar entender por que ela fez. Por que ela fez é problema dela, eu não consigo mudar. Por que me incomodou? Aí eu começo a descobrir dentro de mim como eu posso fazer. Todo mundo já fez isso. Entendeu? Então, tem uma passagem de Jesus que Pedro o procura extremamente chateado. E ele fala assim, ó, como fazer quando o ataque ou a maledicência vem dos seus próprios amigos, daquelas pessoas que estão próximas, que normalmente é de onde você não espera. E sabiamente Jesus fala assim para ele, ó, toma para você que o outro sempre está certo. Porque se o que ele falou fizer sentido, toma como um alerta e se corrige. Se o que ele falou não fizer sentido, você se esforça para entender que ele está num momento difícil e que, se ele é seu amigo, você tem que trabalhar a paciência. Porque aí fica tudo certo. Então, seja lá o que for, está certo. Porque, olha só, a luta vai ser, se pela resignação, pela paciência, pela humildade, eu vou ter que alinhar o meu pensamento com a lei de Deus. E quando eu procuro a lei de Deus, eu não acho nem vingança, nem revide. Eu vou achar resignação, paciência, humildade, aceitação. E aí eu vou precisar alinhar tudo isso com a lei. Aí eu começo a construir dentro de mim um equilíbrio. Então, olha só, é a segunda linha. Veio um pensamento difícil, me desestruturou. Agora eu começo a lutar com isso para me reorganizar. Então, o estímulo mostrou o meu limite. E eu estou na luta de construir. Quando isso estiver pronto, o outro vai falar e eu não vou abalar. Eu vou ficar tudo bem. Eu vou falar tudo bem. Entendi. Tá certo. Porque isso é a opinião dele. Como eu respeito, como eu sou mais humilde, eu entendo. E não me ofendo e não me incomodo. Por quê? Porque agora está tudo bem. Mas como isso ainda não é o caso, dependendo do que a pessoa falar, a gente se incomoda. Então, esse como, nós ainda estamos aprendendo. Mas a gente vai precisar definir como um objetivo e criar em nós uma maneira de chegar nesse como. Então, o como faz. Porque, olha só, eu agora sei... Vixe, tem um despertador que vai acordar alguém. Oh. Desculpa, Agostinho, foi mais forte que eu. Oh, então, assim, esse como fazer, eu vou precisar descobrir. Porque, às vezes, a gente quer fazer uma coisa. Porque eu entendi, eu quero ir naquele lugar, mas eu não sei como chega. Quando eu sei que eu quero ir lá, mas eu não sei como chega, o que eu começo a fazer? Nossa! Ó, vou no Google pesquisar. Então, olha só. Eu queria ser uma pessoa mais em paz. Mas eu não sei como. Como faz isso? Como que eu vou? Porque assim, se eu falasse para vocês assim, ó, eu quero ir para o Maranhão. O que vocês iam me sugerir? Como que acho o caminho? Ó,
começa economizando dinheiro que é longe. Então, olha só, vou começar a ter muita sugestão, eu vou procurar, e agora eu vou fazer uma organização e que vai pedir disciplina com isso, vigilância, porque aí eu vou chegar. Agora eu estou falando para vocês assim, ó, eu quero ser uma pessoa mais em paz. Como que faz isso? Como faz? Qual seria a primeira sugestão? Ó, me aproximar de alguém que eu acho que é dessa forma que eu estou falando. Aproximei, e agora? O que eu vou fazer? Ó, seguir o exemplo. Para eu seguir um exemplo, o que eu vou ter que fazer antes? Ó, descobrir o que tira a minha paz é uma coisa. Agora eu cheguei perto da pessoa e faço o quê? Essa pessoa é relativamente em paz, eu acho que aqui é um modelo bom. E o que eu faço? Vou treinar, mas eu vou treinar antes, eu tenho que fazer o quê? Ó, vocês vão escrever essa semana na porta da geladeira uma palavra. Observar. Porque se eu não observar o que ela faz, eu não sei o que é. Então, eu vou tentar imitar o gestual. Mas eu não entendi o que ela está fazendo, porque eu ainda não observei. Então, eu vou ter que observar. Mas observar criteriosamente, para eu começar a entender. E aí eu vou falar, olha que interessante, alguém fala alto, ela não responde. Nossa, eu percebi que dependendo da coisa, ela se aquieta e se retira um pouco, depois ela volta. Aí eu começo a ter uma noção do que é que eu posso fazer. Isso pode ser uma coisa interessante. Eu nunca vi essa pessoa falando da vida de ninguém. Eu nunca vi ela alterando a voz com ninguém. Agora estou começando a entender como que isso aí funciona. Vai ser um desafio, mas eu estou entendendo. Por quê? Porque eu observei. Porque senão eu não sei mesmo. Que outra coisa seria importante? Se observar assim alguém que tem um comportamento, ao invés da paz, em situações diferentes, muito estresse, não é aquilo que eu quero. Então, esse estímulo contrário, eu vou saber que aquilo não é o que eu quero. E eliminando, né, o que não é aquilo, né? Ó, se eu observar o meu contraste, também é interessante. Porque agora eu vou fazer um mapeamento e vou saber exatamente o que eu não quero. Porque algumas... Gente, pensa bem. Quantas pessoas na sua família que moram ali bem pertinho, você tem certeza que você não quer ser igual? Ó, mapeamento. Eu já sei, isso é o que eu não quero. E definir o que não quer já é uma coisa bastante importante. Porque às vezes eu ainda não entendi exatamente onde eu quero, mas o que eu não quero está ficando claro. É importante já saber o que não quer. Porque você vai diminuindo o campo que você tem que observar. E isso é fundamental, porque às vezes a gente não sabe nada. Então, ó, entendi. E agora? O que mais que eu preciso? Porque nós vamos ter que achar um método para fazer. Olha que interessante. Oi. Quem me chamou? Quando o Pedro, em uma das terapias, durante um ano, ele estava muito agressivo com a gente, eu acho que a gente teve que se modificar pela dor. E essa modificação para a família era muito complicado, né? Que ele era extremamente agressivo com a gente. E aí um dia a terapeuta me chegou e falou assim, ó, cuidado, que você é o maior responsável por ele estar assim. Eu falei, nossa, mas por quê? Aí ela me falou um nome lá, que era TOD. Eu fui no Google, né, e procurei o que era o tal do transtorno do opositor desafiador. E para que o meu menino não levasse a esse transtorno, né, que ele tinha dificuldade para falar,
para que ele não tivesse, posteriormente, o TOD, eu fui ler lá responsável, os pais. Era um dos quesitos, né? E aí eu voltei na terapeuta semana seguinte, aí eu falei, Lu, mas você está falando que eu sou responsável? Ela falou assim, é. Eu falei, mas ele é agressivo, mas você também. Aí, Lu, é uma coisa assim, ação e reação. A observação também, nesse caso eu não tinha, né? Porque era o dia a dia, e como ele demorou para falar, ele dava muitos outros trabalhos, a gente, na correria da semana, eu não conseguia identificar que eu estava ficando tão agressiva quanto ele. Era um tapa para cá, era um tapa para lá. E quando ela me falou isso, foi de tão importância para mim ter identificado que eu era a maior responsável por ele, e eu ter lido, e eu ter ido atrás, foi uma coisa muito assim, de eu ter mudado da noite para o dia com ele. E eu tinha aquele minuto de paciência para olhar a situação, né, que você falou. É criança, mas a gente esquece. Mas no outro dia, eu mudei com ele, ele mudou comigo, e graças a Deus faz mais de 6 meses que ele não tem esse comportamento que ele tinha. Mas foi isso, eu tive que assim, felizmente, ter encontrado o caminho, mas realmente ter modificado da noite para o dia pela dor que eu tinha de um filho batendo na gente. Então, quantas vezes a gente já ouviu falar que a dor é um sinalizador do nosso limite, né? Mas, eu preciso entender o sinal para mim, para conseguir fazer esse alinhamento. Porque aí eu consigo observar onde eu vou fazer a correção e eu vou ter que arrumar com disciplina para eu encontrar como se faz. Porque senão a gente vai tentar arrumar pensamentos falsamente positivos para nos retirar da história e eu não vou conseguir investigar dentro de mim. Então, uma das coisas fundamentais, junto com o observar, entender a dor como um estímulo e esse sinalizador de onde está o limite, eu lembrar que o alinhamento é com a consciência. Eu preciso descobrir como ajustar isso com a lei de Deus. Então, olha só, a pessoa fez uma coisa errada. Está errado. Então, eu posso ser contrária a isso que ela faz, mas não com raiva dela. Porque eu vou tentar fazer o coerente, aquilo que eu penso ser o justo de acordo com o que está na minha consciência, mas sem odiá-la, sem desejar o mal. Então, eu vou investigar a construção do meu pensamento. Porque muitas vezes o problema que a gente cai é assim, eu vejo que está errado, e ao invés de cuidar da minha postura, eu me armo contra aquela pessoa. E eu alimento um ódio daquilo. E muitas vezes eu tento até prejudicar aquela pessoa. Então, ela errou e eu estou errando também. Então, eu não vou fazer, eu não vou colaborar, eu não vou auxiliar. Por quê? Porque eu não concordo e a hora que eu penso, isso não está de acordo com o que eu penso ser a justiça nesse caso, porque eu só vou até onde eu entendo a lei. Mas o que eu vou cuidar é para entender, se ela está pensando de uma maneira equivocada, ou se ela tem uma postura inadequada, eu tenho que cuidar do que eu sinto por ela. Porque eu também erro dentro da lei. E eu gostaria que as pessoas me compreendessem e não que elas me odiassem. Então, por isso que a luta é grande para a correção. Para a gente conseguir fazer a tal da diferença. Odeie o pecado e ame o pecador. Isso é uma fala de Santo Agostinho. Eu não concordo com o que você faz, mas eu gosto de você. Eu te entendo como um irmão, mas eu não concordo com o que você faz. Eu consigo separar as coisas. E isso tem que ser uma luta.
E, aliás, é uma luta muito atual do nosso tempo, quando a gente tem ouvido muito falar em respeito e diversidade. Eu não faço isso aí, ou não penso se é uma coisa boa, mas entenda, a pessoa gosta, respeito. Ela que sabe do que ela vai fazer. Eu gosto da pessoa, mas eu não vou participar desse movimento. Por quê? Porque, para mim, isso não tem ligação com aquilo que eu acredito. Então, se eu não vou trabalhando com isso, eu vou ficando com ódio das pessoas. Eu vou fazendo separações. E aí a gente cai num problema muito mais grave que aquilo que eu estou construindo em mim, que me deixa uma pessoa amarga, que me deixa uma pessoa extremamente infeliz. E isso vai acontecer no coletivo e nas nossas relações próximas de dentro da família, porque todo mundo vai ter a divergência perto de si. Uns mais intensos, outros um pouco menos, mas isso está garantido para a maioria de nós. Bem, você quer falar do como faz? Então, para a gente pensar, quando a gente estiver falando o como faz, tudo bem que, concretamente, a gente vai ter que mudar algumas coisas que é comportamento. Mas a gente não vai pensar em comportamento, porque é esse cálculo aqui que eu preciso fazer. Como eu vou fazer para modificar isso que eu penso e construo na minha intimidade, para que isso que não é bom, representado aqui, ali na bolinha preta, seja drenado, modificado, e eu fique com as coisas boas. Porque isso é meu processo evolutivo, eu preciso de transformar isso. Como eu vou fazer? Como eu dedico a isso para que isso modifique? E, de verdade, eu acho que todo mundo aqui vai ter experiência. Se a gente olhar assim, uns 10, 15 anos, você vai falar assim, tal coisa eu nem suportava. Hoje, eu tolero. Não gosto. Mas eu já melhorei. Daqui a pouquinho, você vai falar assim, eu não gosto, mas respeito quem gosta e não tenho nada contra, a pessoa tem o direito de escolher aquilo que ela quer. Até que uma hora eu posso admirar o que tem de bom naquilo que o outro faz. Mas é todo um processo de transformação que eu vou enfrentando. Então, eu não consigo isso de uma hora para outra. Então, para fazer isso, alguém aqui tem dúvida de qual caminho a seguir? Pode ser que sim, e pode ser que não. É uma pergunta. A pergunta está difícil? Não? Então, eu vou perguntar de novo. Alguém tem dúvida do caminho a seguir? O que eu precisaria fazer para isso dar certo? Por que vocês não querem conversar comigo? O que está acontecendo, gente? Faz a outra pergunta. Estou no caminho certo? Como que eu faço para saber se eu estou no caminho certo? Tá legal, quer dizer que eu não estou no caminho certo? Como que eu faço para saber se eu estou no caminho certo? Consciência, mas assim... Gente, vocês já ficaram em dúvida se vocês estão fazendo serve ou não serve? Estou certo ou errado? O que eu estou fazendo? Eu gostaria que alguém fizesse comigo. Então, olha só. A gente sabe de verdade o que tem que fazer? Sabe. Agora, outra pergunta. É fácil o que vai ter que fazer? Eu diria assim, não é que é super difícil, mas eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E aí nós vamos enfrentar um problema. Primeiro que a gente tem um certo apego com tudo, inclusive com alguns comportamentos nossos. E depois que eu vou ter que abrir mão de alguns prazeres mórbidos que faz tempo que eu cultivo e que estão aqui. E eu vou ter que parar e fazer uma outra
postura interna. Então, ó, eu tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu sei. Então, quando que eu vou decidir que eu tenho que fazer isso? Já deram a cola para vocês, pensa. Quando que eu vou falar assim, ó, agora eu tenho que mudar? Quando a dor for forte demais, eu vou falar, ó, agora não dá mais para continuar desse jeito. Agora eu tenho que mudar. Agora a pergunta é a seguinte: quanta dor eu preciso para mudar? Porque é isso que eu tenho que responder para mim. Entendeu? Porque assim, ó, às vezes um primeiro estímulo serve. Às vezes vai precisar de muito mais para que eu resolva mudar. Então, a pergunta que eu vou ter que me fazer é essa, ó, quanta dor eu preciso para decidir mudar? Então, olha só. Ó, se eu pegar a primeira pedra, é um diamante. Se preciso lapidar aquele diamante, largar ele só na aguinha corrente, bem suavezinha, resolve? Não resolve. O que vai ter que fazer para aquela pedra ser lapidada? Vai ser intenso o trabalho. Então, olha só. Se o meu sentimento tiver endurecido, eu tiver cristalizada com algumas coisas, a força para lapidar vai ser forte. Então, o entrechocar nos relacionamentos vai ser muito grande. E a gente vai reclamar bastante da dor que essa lapidação está causando, porque é forte. Se eu pego essa pedra num processo mais adiantado, que já houve um certo desgaste, agora só falta polir, mas ela já foi talhada, ela já ganhou a forma, ela já tem um certo brilho, para ela chegar lá no processo final, agora os processos serão mais suaves. Então, olha só, quanto trabalho precisa para que a lapidação aconteça, e quanto tempo isso vai durar, agora é uma definição que eu vou ter que ter. Por isso que eles falam, ó, todos querem ser tratados como diamantes, mas nem todos querem ser lapidados. Porque esse processo de lapidação, que no nosso caso nada mais é que relacionamento, é muito trabalhoso. E às vezes, hora que fica ali nesse entrechocar, que vai lixando para aparar as arestas, polir, arredondar, a gente estranha muito e reclama bastante, porque às vezes eu não entendi qual é o processo que está acontecendo. Então, o Emmanuel tem a seguinte colocação, ó, o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, que é a outra palavra de hoje. Não existe nenhuma possibilidade de conquista que a palavra sacrifício não esteja incluída. Porque tudo que eu quero conquistar vai exigir um sacrifício da minha parte para aprender, para conquistar uma autodisciplina e para fazer com que aquilo seja uma conquista. Então, quando a gente começa, ó, vou trabalhar o pensamento positivo. Ó, entendi. Mas cuidado, porque às vezes você está só usando o outro lado. Estava no extremo orgulho que briga, agora você vai lá no outro extremo orgulho que ignora. Mas ainda não fez lapidação. Os dois te colocam no mesmo lugar exatamente. Por isso que ele está falando, ó, não é simples e não é fácil. Porque
Porque, gente, se fosse uma coisa simples e fácil, por que a gente não fez ainda? Não teria sentido. Nossa, uma coisa tão simples, tão fácil, que resolve todos os meus problemas. Faz. Aí, a hora que eu começo, eu falo, ó, não é simples e não é fácil. Porque uma coisa é eu falar, eu te perdoo. Outra coisa é eu conviver com a pessoa e perdoar de verdade. É muito diferente. Por isso que ele falou, a adesão verbal é fácil, essa é tranquila e a gente faz. Só que aí vem a prova que te convida a viver aquilo que você fala. E nessa hora é que eu tenho que pensar se eu estou dando conta. Então, nós vamos pensar nessas duas coisas, ó, no observar e o sacrifício que a vida está exigindo para que a gente chegue nesse lugar que a gente definiu. Tudo bem até aqui? Pode. Estava vindo uma palavra na minha cabeça e na hora que colocou lá a frase, ela apareceu na frase, porque eu pensei assim, parecia que, conforme você ia falando, a palavra que parece que engloba tudo isso é compreensão, né? A gente se compreender, e aí ele colocou compreensão fraternal, compreender o outro, né? Porque quando você fala da gente olhar o que é que está acontecendo dentro da gente, é compreensão, né? E aí compreender fraternalmente o outro, né? Para ter esse perdão, e compreender nunca é fácil, né? Então, é sempre um esforço para modificar. Tudo bem? Podemos encerrar? Pode? Então, tá bom.